Isso tudo a gente só consegue fazer quando a gente para. E a gente tá vivendo num mundo que não para. Não para. O celular fica ligado o tempo todo ali, ó. E a gente tá... tem culpa de parar ainda, Isso, né? E quando para, caramba, não era pra estar parada aqui, era pra estar fazendo alguma coisa. Então, eu acho que parar, respirar, se analisar, ver por que eu tô sentindo isso daqui. Parece que é clichêzinho, né? Mas é isso que vai fazer você firmar a sua identidade. Eu acho que, para além disso, e muito mais importante que isso, quem firma a nossa identidade é Deus. Eu vim desse momento, assim, de, sei lá, crise em várias áreas da vida, que eu cheguei e falei assim, cara, eu não sei nem o que eu sei mais. Então, eu não sei o que eu faço, porque eu não sei o que eu sei, como é que eu vou saber o que eu faço? E eu comecei essa busca de entender qual que é o meu propósito. Porque, sabe quando você sente um vazio, assim, nas coisas? Não tô vendo significado no que eu tô fazendo, sabe? Tô fazendo, tudo bem, até dar um resultado, mas eu não tô vendo significado. E aí você não sente aquela vontade de, né, investir mais, de fazer mais. Sim. E eu tava buscando isso. Falei, cara, pra mim não tá fazendo sentido investir tempo e energia em nada que eu não sinta que é isso que eu tenho que fazer. Esqueci! Vou deixar uma placa aqui, assim, ó, com um like na minha cara. Gente do céu, qual que é a minha dificuldade? De pedir no começo pra pessoa se inscrever no canal. Bem-vindo a mais um episódio do Fernanda Emboava Talk Show. Este episódio que é o de número 28. Ó, a gente piscou, já estamos no episódio 28. E nestes 28 episódios, 27, né? Até aqui, recebi só gente muito bacana. E o de hoje, este papo de hoje, acredite em mim, não vai ser diferente. Sempre rola o podcast antes do podcast. A gente já fez aqui uma sessão inteira que já daria tranquilamente 2 episódios, mas ainda tem muito papo pra rolar daqui pra frente. E eu já gostei da definição, porque a minha convidada, eu cheguei assim, fulana, como que eu te apresento? Ela falou assim, só fala meu nome. Eu falei, não, né, que mais? Ela falou assim, me apresenta como cantora. Então já fica a primeira dica. Só que aí depois, informalmente, ela falou assim, eu também sou mãe, dona de casa. Eu falei, gostei dessa apresentação. Então vou apresentar como cantora, mãe e dona de casa. Estou recebendo minha amiga Sara Alves. Olá! Tem várias outras definições. Esposa, amiga, enfim, várias. Gostei. Eu tenho um pouco de preguiça de título, sabe? Eu sou Sara, tá tudo certo. Sara não deixa de ser um título. É o de nascença, né? É o melhor que tem na vida. Exato. E vou te dizer que este ponto que você acabou de falar, de tem várias outras definições, é exatamente a pauta que eu te chamei aqui pra gente falar. Porque o que eu vejo de você, tá? Eu vejo que você é uma pessoa sem filtro no bom sentido, tá? Às vezes no mal, às vezes. Mas principalmente no bom sentido. Que é muito do que a gente estava conversando aqui no bastidor, que é uma pessoa que não tem medo de conversas difíceis, mas que também não tem medo de elogiar, de ser legal, de, enfim, se mostrar vulnerável. E eu acho que isso é muito legal. Eu vou te dizer que, particularmente, a gente tende a admirar nos outros coisas que a gente quer ter e não tem, né? Você já sabe disso. E eu provavelmente admiro isso em você porque é uma característica que eu estou buscando desenvolver. Que é essa vulnerabilidade no sentido mais, acho que, bonito da palavra. Obrigada. E é exatamente por isso que eu te trouxe aqui, para conversar. Já foi um problema isso, né? Hoje eu tô sendo convidada por isso, olha só que legal. Justamente, exatamente sobre isso. Me conta, como que foi esse processo para você? Então, primeiro, obrigada pelo convite. Segundo, esse é o primeiro podcast, eu já te disse, quando eu recebi o convite da Fê, eu falei, meu Deus do céu, podcast, meu pai do céu. Eu ainda com esse perfil. Você sabe que a maioria dos cancelamentos se dá em podcasts, né? Que o filtro, então, ele aqui pra ser cancelada. Eu falei, vou, não vou. E eu admiro muito seu trabalho, admiro muito você. A gente teve um período de proximidade, né? Uns 3 anos atrás, né? Foi antes de você casar? Uns 3 anos atrás. Nossa, meu Deus, já faz 3 anos. Faz. Por aí. E a gente se conhecia muito de vista. E é aquela coisa da vista, da pré-imagem. A gente já trabalhou um período junto, falando sobre imagem. É aquela coisa de como as pessoas veem a gente, versus de como a gente é, versus de como a gente se mostra para as pessoas. E o período que a gente conviveu mais perto, assim, eu percebi que a gente se identifica muito. Em muitas questões, você só fala menos que eu, né? No dia a dia. Você fala aqui e tal, mas da sua vida privada você é muito mais fechada. E eu admiro muito você, principalmente a profissional que você é, porque essa coisa de você buscar essa independência, né? Buscar os seus sonhos. Eu nunca vi você estagnada. Sempre, desde que eu te conheço, você está correndo atrás de algo, você está vivendo por algo. E você tem alcançado coisas
que você tem buscado. Tanto que eu me lembro que quando você abriu esse perfil novo do seu Instagram e que pouco tempo depois ele bombou, assim, para mim eu olhei aquilo não como, nossa, que sorte. Para mim foi puro resultado e consequência daquilo que você já vinha fazendo há muitos anos. Porque essa vida é ingrata, as pessoas são ingratas, né? Tudo, ai, nossa, do nada. E eu não me surpreendi, eu até na época eu falei, amiga, eu tô muito feliz por você, porque é resultado daquilo que você tem feito, né? Não foi do nada. Então, eu admiro muito isso em você. Eu sou uma pessoa muito menos independente, uma pessoa que busca menos essa independência financeira, no sentido real da palavra. Eu acho que eu cresci numa coisa assim, muito... tem aqui para hoje, tem aqui para os próximos meses, tá tudo certo. E isso... lá vem. Saiu o código. Fechou? Você não quer anotar, Madinha? Pra você? A gente tava esperando que ia acontecer isso. Tá, eu vou passar o número dela. Tava mó bonito aqui, ela falando que ela admira em mim. Bem na parte do... Deixa eu ver se eu tenho o número. Eu não tenho o número do Pietro. Amiga, passa o número dele pra mim, por favor. Eu cresci num ambiente que... sem muitas ambições financeiras, sabe? Isso, de certa forma, me limitou em alguns aspectos de... Desde pequeno, o meu sonho era... Eu pensava assim, eu quero trabalhar meio período para não depender 100% do dinheiro do meu marido, mas o outro meio período eu quero ficar em casa. Então, se eu tiver filho, eu vou cuidar do meu filho. Quando o meu marido chegar em casa, meu filho vai estar cheiroso, bonitinho. Então, assim, eu era um meio a meio, sabe? Um pouquinho de... E eu gosto disso. Eu cresci nisso e eu gosto disso. Então, eu nunca tive aquela... Só que eu admiro mulheres independentes. E eu admiro isso em você. Embora essa não tenha sido a minha ambição que me direcionou na vida, sabe? Eu me contento em... Tá tudo bem, a coisa interna, e tá tudo certo. E é uma coisa que hoje é um problema também, né? Porque parece que as pessoas tendem a valorizar a mulher independente. E eu sempre falo, cara, você quer ser dona de casa? Seja feliz sendo dona de casa. Você quer trabalhar fora? Seja feliz trabalhando fora. Eu acho que a beleza está em você estar em paz com aquilo que você é, com aquilo que você decidiu ser. Então, eu estou muito em paz com o título de, muitas vezes, ser a doméstica, porque eu faço isso. Eu limpo a minha casa, eu lavo minha louça. Às vezes eu peço ajuda? Peço. Às vezes tem que contratar alguém? Peço, porque eu não sou de ferro. Mas, assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Só que eu admiro também pessoas que correm atrás daquilo que quer, porque, no fim das contas, é sobre você estar feliz e completo com aquilo que você quer. E eu vejo você sendo feliz, buscando isso que você quer, sabe? Então, eu quero dizer que eu te admiro também e o seu progresso, porque cada vez que eu vejo a Fernanda, ela está de um jeito diferente, buscando coisas novas, principalmente internas. E eu acho que o ser humano não tem que parar, estacionar, achar que tá tudo certo, agora eu alcancei. A gente nunca alcança essa plenitude aqui, sabe? Então, você está em constante movimento. Eu acho isso muito legal e eu queria deixar registrado a minha admiração. Agora, foi um corte e o convite, disso. Pois é. E o convite de... Eu fiquei assim orando, Deus, me coloca as palavras certas, porque o que eu vou falar, cara, em podcast? Enfim. Aí que entra a primeira coisa, você tem muita coisa para falar. E eu acho que esse pensamento que você acabou de falar, o que eu vou falar? Eu acho que é o que tanta gente tem, e eu, apesar de estar aqui na internet, fazendo conteúdo e falando, não sei o que, parece que eu tenho 1000 coisas para falar. Mas direto acontece isso. Ano passado, que eu já falei em vários episódios aqui, que eu tava numa crise tremenda de, tipo, eu achava que eu não sabia mais nada. Cara, não vou mais vender mentoria, porque eu não sei nem o que eu sei, como é que eu vou ensinar alguém. Sim. Porque a gente começa a se colocar nesse lugar. Eu até escrevi um e-book, terminei ele ontem, e aí eu falo dos 5 erros que sabotam você de ter um posicionamento autêntico na internet. Um deles, eu coloquei exatamente isso, é não valorizar a sua história. Porque a gente acha que para ter um diferencial, a gente precisa fazer um negócio, meu Deus, que ninguém fez, negócio mirabolante, uma coisa. E não é. Na prática, é só ser você. O maior diferencial que a gente pode ter na vida é ser a gente. Mas também é onde a gente encontra a maior dificuldade. Em ser a gente mesmo. A gente estava falando isso aqui no bastidor, né? E eu falei que eu pensei em trazer você aqui pra gente falar disso, porque não só eu vejo que você é uma pessoa que não tem muito esse filtro, vamos colocar no sentido bom, tá? Daqui pra frente, sem filtro é uma coisa positiva. Não tem esse filtro, porque assim, você já passou por várias coisas. E uma das coisas que eu mais vi até hoje de você comentando publicamente mesmo, ou quando você vai palestrar, ou nos eventos que a gente fez, ou sermão, em vários momentos, você falou muito
entre aspas, abertamente sobre questões de relacionamento, por exemplo. Você nunca teve muito medo de expor que essa era uma questão que precisou por muito tempo ser tratada, porque era um problema. E eu acho que essa vulnerabilidade é justamente o que muita gente evita hoje. Eu, por exemplo, até agora, assim, ainda tô nesse processo, né? Porque a vulnerabilidade não é assim, ficar chorando no vídeo, né? Vai fazer story, ai meu Deus, não é isso. Só colocando a coisa ruim da vida, né? Exato, não é, exatamente, não é também sendo aquela coisa negativa, pessimista. A vulnerabilidade não é sobre isso. A vulnerabilidade é você poder falar mais abertamente. Lógico que você vai escolher as áreas da sua vida, não é reality show, mas no que você escolher, falar ser realmente de verdade. E talvez, aí eu quero te ouvir sobre isso, pode parecer fácil, mas não é. Eu não acho que é fácil. Pelo menos pra mim não é fácil. É um exercício. Eu vou fazer um vídeo, eu preciso ser do jeito que eu sou. Porque por muito tempo, o que eu fiz? Vou fazer um vídeo, eu preciso ser feliz no vídeo. Então, eu preciso falar sorrindo, eu preciso estar alegre. E eu não sou essa pessoa. Não é da minha personalidade ser sorridente, risonha, piadista. Não é da minha personalidade. Então, por que no vídeo eu preciso ser assim? Porque eu enfiei na cabeça que pra estar na internet as pessoas gostarem de mim, eu preciso ser assim. Eu acho que daí começa, talvez, algumas coisas aqui pra gente conversar. Mas eu quero te fazer uma pergunta pra você emendar na resposta, que é: hoje, quando você olha assim pra tua vida, pra você, o seu momento, você acha que você hoje é uma pessoa muito conectada de verdade, assim, com a sua identidade, com a sua essência? Assim, eu acho que é só isso que me permitiu ser o que eu sou, ser quem eu sou, sem o filtro. Embora a gente use filtro, até porque até pra gente falar sobre alguma coisa da nossa vida, a gente tem que usar ou tentar usar as palavras certas para que seja bem compreendido, né? E quando a gente se fala de pessoas, comunicação é o caos. Porque a comunicação, ela pode falar amarelo, cada personalidade pode entender uma cor diferente. Mas isso é um outro assunto. Eu, na minha infância, eu sempre fui diferente por conta do meu cabelo. E isso era, de certa forma, um trauma, porque tudo que é diferente chama atenção. E nem sempre é uma atenção positiva. Então, assim, tenho o cabelo crespo, enroladinho, e na minha infância não tinha aquela coisa de assumir a sua identidade. Minha mãe era tacar creme no cabelo, prender o cabelo, não tinha aquela coisa do black power só. Hoje, se eu tivesse o cabelo enroladinho daquela época, eu ia fazer um sucesso enorme com meus cabelos. Ia mesmo. Só que, além do meu cabelo ser crespo, o que não era tão bem visto na minha infância, ainda era ruivo. Então, na escola, eu tinha vários apelidos. E para completar, lembra que tinha um desenho da Princesa Sara, do Cavalo de Fogo? E era Princesa Sara? Era Cavalo de Fogo e o nome da princesa era Princesa. Eu também não assistia. Aí só pra melhorar. Porque nessa época eu não assistia muito TV. Mas as pessoas associavam e começavam a me chamar de Cavalo de Fogo. Então, o primeiro apelido que eu não curti na escola foi o Cavalo de Fogo. Eu odiava aquilo, Cavalo de Fogo, ai, que ódio. E ainda Sara, Princesa Sara, Cavalo de Fogo. Depois veio Coloral. Aí, uma vez na escola, acharam um pé de coloral do lado. Nossa, foi o fim da vida aquilo. Eles vinham com coloral na mão, assim, todo laranja. Então, eu era essa pessoa que eu cresci um pouco inibida em relação a quem eu era por conta desses bullying, né? Que na época, assim, aprende a viver. Enfim, hoje eu faço bullying com a minha filha em casa para ela aprender, para na escola ela já nem sofrer. E eu cresci muito assim, ai meu Deus, as pessoas, ai meu cabelo. Ai, eu lembro até hoje eu correndo atrás de um menininho que eu gostava, correndo de pega-pega mesmo. E aí alguém falou, por que você tá correndo? Aí ele, ai, tem um sol correndo atrás de mim, porque meu cabelo tava... Eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço disso na vida. Eu falei, meu Deus, meu cabelo, sol. E eu olhava na sombra, assim, realmente, pareciam uns raios de sol. E eu cresci assim, meio que com medo das coisas. Com o passar do tempo, e eu vou dizer que eu acho que foi mais depois que eu me tornei mãe, porque a maternidade, ela traz ela pode trazer, né? Não é necessariamente que traz, mas no meu caso, teve uma virada de chavinha depois que eu fui mãe, em relação a me desprender dos outros. Porque eu tenho a sensação de que quando a Yasmin nasceu, eu tinha um propósito muito maior do que qualquer coisa que eu já tive na vida. Então, assim, para tudo, era muito assim, quem que eu vou ser para ela? Qual que é a referência que eu vou deixar para a minha filha? Vai ser de uma pessoa medrosa, de uma pessoa que assume a sua identidade e os seus problemas, suas dificuldades e vai...
eu sempre tive um lado mais prático de resolver os meus problemas, mas eu tinha muito essa coisa das pessoas, o que as pessoas vão falar, normal, natural, principalmente quando... E eu sempre cantei, então eu estava sempre muito exposta. Mas quando ela nasceu, eu me lembro que eu abri uma página no Facebook chamada Menina Mãe. Eu lembro dessa página. Isso, e pra época ainda foi muito bem, porque bateu 100 mil inscritos, e a gente conseguiu perder essa página, tá sem acesso, acredita? Puxa, eu não podia nem falar isso aqui. As pessoas vão lá procurar e recupera. E nessa página, eu comecei a falar do dia a dia da mãe. Eu falei, cara, é muito diferente de tudo que eu vi. Eu assistia a coisa e via aquela coisa do aleitamento materno, aquela coisa mentira, não é assim. Pode ser legal em algum momento? Pode, mas não é. Dói. Dói. Tipo, quando a criança nasce, todo mundo fala que, quando você tem um parto normal, saiu, no outro dia você já tá lavando louça, limpando a cama. Mentira, não é isso. E eu comecei a ver, cara, não é, a maternidade não é essa coisa que... Hoje já tem muita gente que fala sobre isso, sobre essa realidade mais crua e nua da vida materna, e chega até a ser um terrorismo, que também não é, mas não é fácil. E aí eu comecei a falar sobre esse lado, e foi muito bem aceito, porque na época eu lembro que um monte de mãe, é verdade, doeu. Quando nasce o dente da criança, a Yasmin, todo dentinho que nasceu, ela tinha febre. Então, cara, Nossa. só que são coisas que só no seu dia a dia você começa a perceber a complexidade que é. E ali eu comecei a perceber que, cara, não é mentir. Eu acho que nada como você ser autêntico mesmo. E, de certa forma, eu tinha que ser autêntica desde a minha infância, porque eu já era ruiva. Eu já era diferente. Você entende? Então, foi uma coisa que, sem querer, eu já nasci com essa coisa diferente, nesse sentido. E aí, depois veio o relacionamento. Eu casei grávida. Então, para o meu contexto religioso, eu ficava assim, cara, quanto que eu vou sofrer ainda por conta disso? Porque... eu ainda era, para muitos, uma referência de santidade, mesmo sem nunca ser. Tinha muita gente que olhava, nossa, santa, engravidou. E eu odiava essa pré-imagem de santa, porque eu nunca fui. Nunca fui uma pessoa de curtir a vida aleatoriamente, mas também santa. Poxa vida, só que tinha esse estigma, às vezes, em relação a mim, porque nasci na igreja, sempre cantei na igreja. Então, as pessoas olhavam, e é um outro assunto dessa coisa de imagem versus aquilo que você realmente é, da hipocrisia, sabe? E foi difícil para mim, foi um período difícil. E ali foi mais libertador ainda, tudo isso. Porque eu falei, cara, pode falar, eu tô nem aí, quem vai falar? Eu tenho coisas mais importantes para me preocupar, eu tenho uma filha para cuidar. Então, se o irmão vai julgar, eu quero que se lasque, que se dane. E tudo isso foi construindo a Sara livre entre aspas, né, amiga? Porque eu acho que a gente nunca é livre da opinião dos outros. E a gente precisa, sim, se importar com a opinião das pessoas. Mas eu acho que mais importante do que se importar com a opinião das pessoas é a gente ter certeza de que a opinião está vindo de uma pessoa que vale a pena ser ouvido, ou que a gente admira e respeita, ou que nos amam. Né? Não é qualquer opinião que é justificável. Mas acima dessa opinião é você saber aquilo que você está vivendo. Porque é muito fácil as pessoas opinarem de algo que elas não estão vivendo. Exato. Né? De fora tudo é óbvio, né? Até a questão da maternidade. Comigo foi assim. Cara, comigo foi, mas com você pode não ser. Então, assim, você que sabe onde que aperta o seu calo, faz do jeito que for mais confortável para você, sabe? O meu relacionamento não foi um início fácil. E falar sobre essas transições ou esses momentos difíceis da minha vida, eu percebo que toda vez que eu falo sobre isso, é uma forma de eu ajudar pessoas que talvez estejam passando por isso. Então, uma vez eu ouvi uma frase de que a nossa vulnerabilidade, os momentos mais difíceis da nossa vida, eles têm uma ligação com propósitos. Eu não acredito que a gente tenha um propósito só na vida, mas eu acredito que toda experiência ela pode servir para um propósito. Então, eu percebo que toda vez que eu exponho de uma forma sadia situações ruins que eu vivi e como eu consegui contornar aquilo, eu vejo pessoas agradecendo por isso, porque, poxa, eu estava vivendo isso, principalmente quem vem de um contexto religioso, que hoje eu estou mais inserida nisso, sabe? Aquela coisa de você viva, cara, para da hipocrisia, de parecer ser aquilo que você não é. Eu passei uma vida inteira fingindo ser uma crente que eu não era, numa rotina, num automático ali, e eu só perdi tempo, porque talvez esse período que eu estava no automático eu podia estar curtindo a vida, indo pra balada, fazendo tudo que eu quisesse, e não fiz e estava vivendo uma vida chata, uma vida religiosa chata. Até que hoje eu entendi que, cara, o relacionamento com Deus é muito legal. Então eu não quero mais perder tempo vivendo uma vida superficial.
E viver uma vida de verdade está muito ligado à autenticidade. Exato. Então, eu falo a preguiça do título hoje para mim, é porque muita gente... Eu vejo a pessoa, parece que fundamenta a vida dela no título e não em quem ela é. Então, parece que o meu título é mais importante. Não, cara, eu quero ser mais importante, é mais relevante eu ser a Sara do que ser aquilo que eu ocupo, o cargo que eu exerço, talvez, sabe? Exato. Mas é difícil responder a pergunta quem você é, né? É, porque é mais tenho fácil pra mim falar que é do a pergunta cargo. mais difícil do mundo de responder. Sem falar o que você faz. Faz parte, eu acho. Você falar o que você faz parte de quem você é. Só que não pode ser a base. Né? Então, assim, pode ver, a primeira pergunta, geralmente, quem é você? A gente fala aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente é. Exato. Porque é mais difícil. E nesse mundo da correria, a gente, às vezes, se perde de quem a gente é. Eu acho que o mais fácil é a gente se perder de quem a gente é, porque a gente vai lidar com as expectativas dos outros, que começa desde a expectativa dos nossos pais, depois expectativas que as pessoas têm em relacionamentos, tanto amizade quanto relacionamentos amorosos. Aí você tem as expectativas profissionais. Então, eu acho que é muito mais fácil a gente se perder da nossa identidade do que se firmar na nossa identidade. Porque o que faz a gente se firmar na nossa identidade, na sua opinião? Se conhecer. E como que faz isso? Parando. É aí que esse é o BO. Porque a gente vive correndo e é um outro ponto. A gente vive correndo pelos outros. Porque até a ilusão, às vezes, de que eu tô fazendo por mim, não é por mim. Às vezes é para eu mostrar para o outro, ou para dizer, venci na vida, cara. Então, essa coisa de fazer demais pelo outro, esquecer de fazer por você. Lembra, quando a gente trabalhou junto, qual que era o ponto? Você nunca vai ser bom para o outro se você não for bom para você primeiro. Só que a gente, sem perceber, a gente faz muito mais pelo outro do que pela gente. E nisso a gente se perde. Porque a gente fica focado tanto em agradar o outro. Tá, eu no mercado, você sabe, no mercado digital, você estava até falando sobre o sorrir. Você não sorria por causa de você ou porque você estava feliz. Era porque isso conecta com as pessoas. Então a gente vive tanto assim pelo outro hoje, que a gente esquece da gente. E eu acho assim que a nossa vida aqui, evangelho são pessoas. O evangelho é lidar, é amar pessoas, é cuidar de pessoas. Só que eu acho que primeiro é a gente. Então, eu acho que essa perda de identidade está em focar no qual que é a necessidade do outro, tá? Qual que é a minha? Eu dormi, eu comi, quem que eu sou? Eu parei, tá? Se eu fiquei com raiva de tal situação, por que eu fiquei assim? O que me fez ter... Se eu tô com inveja de tal pessoa, com sentimento... Eu já tive isso. De parar e falar, por que me incomoda, às vezes, tal pessoa tá feliz? Cara, acho que eu tô com inveja. Meu Deus, eu tô com inveja. Tá, Deus, me ajude a não ter inveja. Isso tudo a gente só consegue fazer quando a gente para. E a gente tá vivendo num mundo que não para. Não para. O celular fica ligado o tempo todo ali, ó. E a gente tá... culpa de parar ainda, isso, né? E quando para, caramba, não era pra eu estar parada aqui, era pra eu estar fazendo alguma coisa. Então, eu acho que parar, respirar, se analisar, ver por que eu tô sentindo isso daqui. Parece que é clichêzinho, né? Mas é isso que vai fazer você firmar essa identidade. Eu acho que, para além disso, e muito mais importante que isso, quem firma a nossa identidade é Deus. Então, quando a gente se conecta com Ele, de tentar entender aquilo que Ele quer para a nossa vida, tudo isso começa a ser esclarecido, essa questão da identidade. Porque a nossa identidade, da gente para a gente, se perde. Porque minhas emoções são confusas. Exato. Hoje eu estou sentindo isso, então eu posso ser isso aqui. Amanhã, talvez não. Mas quando a gente busca essa identidade em Deus, vai ser sempre aquilo. Ele vai estar sempre reafirmando aquilo que Ele já sabe que você é, entendeu? Então, acho que é uma mistura. Você sabe que eu penso que essa questão de fazer pelo outro, eu vou estender um pouco essa tua frase, que assim, às vezes a gente está fazendo muito pelo outro, mas falando da minha experiência, muitas vezes eu estava fazendo por mim, mas não por mim, de verdade. No sentido de que eu estava querendo ganhar mais dinheiro, ter mais seguidores, crescer profissionalmente, ser mais reconhecida, mas não porque isso de fato era algo que estava no meu coração naquele momento. E sim porque, na minha cabeça, se eu tivesse mais disso tudo, eu seria mais amada pelo meu marido, eu seria mais admirada pelas pessoas, eu seria mais valorizada. Sabe? Então, olha que louco, assim. Muitas vezes está fazendo a coisa certa pelo motivo errado. E isso... eu acho que é um problema que é difícil até de identificar. Aí volto para a minha experiência. Difícil de identificar porque, assim, eu precisei passar, sei lá, 1 ano com
além de problema no relacionamento, problema emocional, assim, de ter uns surtos, assim, começar a gritar e não sei o quê. E eu falava assim, gente, o que tá acontecendo? Que eu nunca fui essa pessoa. Pelo contrário, meu pai sempre falava pra mim assim, nossa, a Fernanda é super estável emocionalmente. Eu vivia falando isso. Eu falei, o que aconteceu? Que era pessoa estável emocionalmente, agora tô tendo um surto de gritar, chutar e chutar figurativamente, tá? Não chutei de verdade. Na casa inteira. Nunca foi. Ainda bem que não chegou nesse extremo. Mas o que aconteceu nesse meio do caminho? E aí eu fui entendendo que parte disso foi um acúmulo de frustrações. E aí quando você começa a puxar, eu fui vendo que eu fiz isso em outros relacionamentos. Não tive muitos outros relacionamentos, mas em outros relacionamentos eu fazia a mesma coisa. Então, lá com o Cleiton lá. Eu cuidava de tudo. Fazia toda a carreira. Você só se preocupa em cantar. Todo o resto deixa que eu faço. No fundo, isso era porque eu realmente estava preocupada com ele ou porque, de alguma forma, eu queria estar inserida, eu queria... Entendeu? Ou queria mostrar o seu valor, né? Queria mostrar o meu valor. Aí, no outro relacionamento que eu tive, eu ficava assim, a pessoa comprou um apartamento, foi morar sozinha, eu ficava lá de doninha de casa. Quando eu ia voltar pra minha casa, eu deixava a casa limpa, comida pronta, na geladeira, falava só você esquentar, que não sei o que, não sei o que. E qual que era a minha expectativa com aquilo? Mostrar que eu era a pessoa pra casar. Só que aí eu fui entendendo que não importa o que eu faça, a pessoa que não te valoriza não vai te valorizar pelo que você faz. Quem te valoriza vai te valorizar pelo que você é, por você existir, ponto. E quem não valoriza, você pode fazer o que você bem entende, você pode endeusar a pessoa, você pode viver por ela. Quanto mais você fizer, parece que menos a pessoa valoriza. Porque não tá aí o valor, não tá no que a gente faz. E aí não é o que a gente faz só profissionalmente, é o que a gente faz na vida. Uhum. Isso é uma chave que eu tô virando ainda. Eu cheguei a ter uma conversa dessa com o meu marido, com o Pedro, que eu falei pra ele, eu tô num processo agora, isso não faz muito tempo, faz alguns meses que eu tive essa conversa com ele, eu tô num processo agora que eu tô entendendo por que algumas coisas que você me fala sempre me geraram um sentimento tão ruim, uma frustração tão grande. É porque muitas das coisas que eu tava fazendo na ânsia de buscar a sua aprovação. De ver que você me valorizava, me admirava por isso que eu tô fazendo. A partir de agora, eu estou num processo de que eu vou fazer isso porque é o que eu tenho que fazer, porque Deus me colocou no meu coração que é a minha missão, isso faz parte do meu propósito, e vou fazer um exercício de não esperar a sua validação para nada, porque isso é péssimo, a gente não pode esperar a validação de ninguém, né? Então, é um exercício difícil pra caramba, sabe? E essa questão de esperar a validação do marido, eu acho que isso é meio universal. E eu acho que é o inverso também. Eles buscam a nossa aprovação, talvez de uma maneira não tão consciente às vezes, ou não tão exposta, mas também busca. E a gente sempre vai ser valorizado por alguma coisa. No caso, a gente muitas vezes é pelo que a gente faz. E se a gente deixa de fazer... Aí a gente quer fazer mais, porque a gente percebe que a validação está no fazer. Então, eu preciso fazer. E eu já me vi assim, muitas vezes, no meu próprio relacionamento. Só que também existe um outro perigo, que daí a gente precisa achar o equilíbrio, que é aí onde quase todo mundo beira o divórcio, que é assim, eu já tive o período da dependência, de preciso da validação. E cada vez que eu percebia que eu não era validada por algo que eu fazia ou por escolhas profissionais ou pessoais que eu tinha, eu me frustrava. Cara, não é possível. Tipo, eu não vou ser a pessoa que vou sair por aí trabalhando, mulher independente, eu não vou me prestar a algo que eu não quero fazer. Só que eu percebi, às vezes, nele que o valor, ele tinha um valor adicional nessa figura. E eu ficava me questionando em relação àquilo e tal. Chegou uma fase da minha vida que eu falei, não, é aquilo, eu preciso valorizar aquilo que eu sou, aquilo que eu quero, independente dele. Até porque o relacionamento, para ser saudável, precisa ser duas pessoas completas juntas, né? Não uma esperando se complementar na outra. O se complementar na outra tem que ser um transbordar daquilo que eu já sou e daquilo que você é, mas... Isso é bem bonito na teoria é lindo. Na realidade, a gente vive tentando se completar ali. Só que aí, o que aconteceu comigo, tá? Eu vou falar comigo. Eu cheguei num nível de independência emocional, e não é nem independência financeira, porque eu acho que o ponto maior é a independência emocional. E eu sempre tive dificuldade de depender de pessoas emocionalmente, porque eu via muito minha mãe sendo assim, e eu não queria ser dependente emocional. Só que eu queria mostrar para a pessoa o meu valor, para que ela me amasse ou para que ela me valorizasse pelo que eu era. Só que era uma certa dependência emocional. Porque se eu estou dependendo da validação da outra pessoa, eu estou dependendo igual.
Só que eu falei, não, eu não vou, eu não vou me prestar isso. Eu ficava, Deus, não vou, eu não quero mais ficar dependendo emocionalmente. Quando eu me libertei dessa questão emocional, de não depender de um carinho para eu me sentir bem, até porque eu e meu marido, nós somos extremamente diferentes. Por mais que eu não seja uma pessoa pegajosa, no sentido de, eu quero carinho o tempo todo, eu sou uma pessoa muito mais carinhosa. Você é mais intensa, isso, né? eu sou muito mais do contato físico do que ele, sabe? De ir abraçar hoje e falar, nossa, tá bonito, tá cheiro. Ele não, eu posso estar linda, eu posso estar horrorosa, ele vai me olhar com o mesmo olhar, com a mesma cara de tá tudo certo. Eu falo, tá bom, não, tá, você é linda que linda de qualquer jeito, ninguém é lindo de qualquer jeito, eu ficava com ódio disso. Quando eu me libertei disso, aí vem um outro extremo, porque você beira a frieza, você fala, eu não preciso dessa pessoa. Por que eu vou estar com uma pessoa que não está me acrescentando em nada? E eu comecei a ir para esse outro caminho, de olhar e falar, cara, talvez aquilo que eu precisava dele, que era um reconhecimento, hoje eu já não preciso. Quer me reconhecer? Reconhece. Eu não dependo mais do reconhecimento dele. Aí foi quando eu comecei a precisar pedir para Deus, e é aquela questão de você escolher amar todos os dias, de questionar, será que eu amo mesmo? Porque às vezes a gente confunde o amor com a dependência, ou o amor com o reconhecimento. E quando vem essa independência, a gente fala, não amo mais. E aí é a hora que muita mulher sai fora, ou muito homem sai, porque fala, não preciso mais daquela pessoa. E aí eu comecei a orar falando, não, Deus, eu escolhi ele para estar comigo, coloca amor no meu coração. Porque eu quero estar com ele, independente daquilo que eu posso esperar ou deixar de esperar. E aí é uma outra fase da vida que você começa, mas é a melhor. Porque assim, você continua vendo que está faltando alguma coisa, que eu ainda olho e falo, poxa, você podia ajudar, mas, né? Tipo, cara, só um elogiozinho, assim, às vezes, cara. Tipo, Só que sempre que eu paro para pensar nisso, aí ou eu começo a me irritar de olhar para uma falta, e falar, não preciso mais dessa falta, eu não vou mais entrar nesse mundo. Só que também, por outro lado, eu falo, não, tá tudo bem, cara, eu te amo desse jeito que você é mesmo, e vamos seguindo. Mesmo não dependendo de você, eu quero estar com você. E aí, e eu posso falar assim, sem medo de errar, a maturidade no relacionamento para mim, começou a partir daí. De mesmo livre dessa dependência, decidir ainda estar com ele, sabe? Porque é perigoso. E eu já vi amigas passando por esse processo de quando chega nessa fase da independência, seja financeira, seja qualquer uma que a pessoa julga ter do outro, quando se vê livre dessa dependência, quer separar. Porque daí a pessoa se sente autossuficiente. Não, eu consigo sozinha. E nós nascemos para ser autossuficiente, Exatamente. entre aspas, né? Mas eu posso escolher estar com a pessoa. E é melhor ainda, porque daí eu não vou colocar nela uma carga de validação ou de valor que não é para ser dele, é para ser minha. Eu preciso estar bem comigo. Porque quando a gente busca isso no outro, é porque a gente não está completo. Mas o que fez você entender que você achou esse equilíbrio? Porque não é simples assim, né? Falar assim, eu me livrei. Como que você consegue diferenciar o que é a sua decisão de estar por conta, provavelmente guiada pelas suas convicções, pelos seus valores, pela sua cosmovisão de alguma forma, e o que é dependência emocional? Porque eu vou te falar assim, eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Será que eu estou decidindo ficar ou será que eu estou com dependência emocional? Assim, eu penso que eu me vi livre emocionalmente quando a falta que eu... a dor que eu sentia com algumas faltas já não era mais dor. Entendeu? Então, por exemplo, doía em mim quando eu me arrumava e esperava um elogio e não tinha. Doía em mim quando eu achava que profissionalmente eu estava alcançando algo muito legal e quando eu tinha uma conversa, qualquer conversa com ele, eu não sentia essa mesma... Cara, é isso aí mesmo. E me doía, sabe? Quando essas coisas passaram a não doer, eu percebi, até porque eu estava buscando por essa independência, e eu não busquei isso sozinha. Eu fiz terapia, só que eu vou te falar que o que mais deu resultado para mim, além da terapia, porque a terapia, ela te mostra os seus defeitos, né? Então, às vezes, a gente fica, meu marido não faz isso, ou não sei o quê. Quando você vai para uma terapia, você percebe que você... Exato. É péssima. Tá igual ao pior. Você acha que você... Eu me achava. Falava, cara, porque eu sou uma... Nunca vai achar uma esposa igual eu, que tolera as coisas que eu tolero, que lida com as coisas que eu lido. Só que aí eu fui ver... A gente quer se convencer, né? De que realmente a gente é um alecrim dourado. E aí... Eu tive esse reconhecimento das minhas falhas, só que comigo foi teve uma questão espiritual muito forte em mim.
E a minha experiência com Jesus mesmo me fez viver muitas outras coisas que eu não tinha vivido. E eu comecei a me sentir completa nessa graça. Uhum. E não foi superficial, porque quando é superficial, e enquanto era, eu não tinha essa plenitude de independência. Uhum. Ainda doía. E eu vou dizer, a gente tem o nosso lado humano, óbvio. Eu ainda estou suscetível a me doer palavras, até porque quando a gente dá um certo acesso para as pessoas que a gente ama demais. Então, o meu marido, por exemplo, a minha filha, eles têm um acesso ao meu coração que outras pessoas não têm. Então, é muito mais fácil eles me ferirem. Mas é diferente de você se ferir pontualmente ou você todos os dias achar E eu vivia desse jeito. E com esse relacionamento com Jesus, com terapia, eu comecei a me firmar, eu redirecionei, sabe? Porque a gente não tem como esperar a perfeição do imperfeito. Não tem como. E é muita gente se achar o centro do universo, né? Porque como você espera a perfeição de alguém se você não é perfeito? A gente tá errando toda hora, não é isso? É bizarro isso, né? E aí eu comecei a talvez me tornar um pouco mais humana aos erros, sabe, dele também, e de entender que não sou eu só que tenho as crises. Se eu olho para ele e fico pensando, cara, eu preciso, ai Deus, me ajude a amar. Ele também deve pensar do mesmo jeito. E também deve falar, cara, deve ser muito, Deus, é muito difícil estar com ela, meu Deus, meu... Sabe quando você começa a ter uma empatia maior? E isso tudo, esse se colocar no lugar do outro também. Mas, enfim, eu entendi essa independência, Fê, com a não sentir dor. Não me doía mais. E não era um não doer de indiferença. Era um não doer de empatia. De olhar e falar, não dá para esperar isso, então eu não vou mais colocar essa carga, sabe? E a escolha, porque no começo foi indiferença. E aí, quando eu percebi que era essa indiferença, eu comecei a pedir para Deus não me deixar ser indiferente, senão eu ia separar. Isso é um processo complexo, né? Que aí entra um pouco no que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, de com quem você escolhe compartilhar essas questões, né? Eu já conversei isso bastante com o Pietro também. Ele fala, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente fala, porque se você vai desabafar um problema de relacionamento com uma pessoa que é pró-divórcio de alguma forma... Sim. A primeira questão da pessoa vai ser, cara, você... E hoje eu teve um vídeo um corte do stand-up do Renato Albani, ele falando assim, gente, a fase hoje é do eu mereço, né? Todo mundo merece tudo, você não merece merda nenhuma. Aí tá lá, eu mereço mais, eu mereço isso, eu mereço aquilo. E a gente tá muito nessa fase, né? Acho que a gente foi de um extremo ao outro. Então, a gente sai do lugar em que, você é um pobre coitado ali, né? Tá sucumbindo dentro de um relacionamento e quer ir pra um outro lugar de que eu mereço tudo de melhor. E nem sempre partindo do lugar de que, cara, eu realmente mereço. Eu estou fazendo por merecer, porque eu mereço eu estou fazendo por merecer. E às vezes a gente não tá fazendo nada. E também tem uma questão, que aí também é uma coisa que eu já me peguei muito, de que é mais confortável você estar no lugar de vítima muitas vezes, né? Da vítima do relacionamento. Porque aí eu falo assim, por exemplo, eu tenho um perfil mais melancólico, o Pedro tem um perfil colérico, que é tipo o seu. O perfil colérico, por si só, ele já é um trator, né? Ele já vai indo e já vai falando, já é muito natural. E aí, eu com perfil melancólico, eu já tenho esse perfil de ser mais pra dentro, de fala e você guarda, sabe aquela coisa da caixinha do 1900 e bolinha, você tá guardando o negócio ainda, tem esse negócio. Só que aí entra num lugar de que fica muito confortável, eu falo assim, mas sei lá, a gente não transa mais porque você foi grosso comigo faz 15 dias, eu ainda estou magoada com... E aí, assim, a gente vai criando um monte de histórias que justificam o nosso mau comportamento e a gente se coloca nesse lugar de vítima. Então, você quer que eu faça mais do que você gosta? Então, você que me agrade mais. E aí, como é que resolve? Porque se todo mundo pensar assim, a gente sai do lugar. Não pode ser uma constância, né? Mas às vezes acontece. Às vezes acontece, de você ser a pessoa exato. que faz muito mais, você fala, não, agora deu uma cansada, né? Não vou. E justificar dessa forma. Mas a questão do vitimismo é mais cômodo. Porque quando eu me coloco como vítima, eu coloco a culpa no outro. Só que é um comodismo muito ilusório. Porque, assim, a única pessoa que pode mudar a situação é você. Então, assim, quando eu coloco a culpa no outro, eu transfiro a responsabilidade. Logo, eu não preciso fazer nada para que aquilo mude. Logo, não vai mudar. Eu vou viver, sofrendo. Você entendeu? Quando eu pego a responsabilidade para mim, eu percebo que agora ou eu faço
ou não vai acontecer. E que bom, porque eu posso fazer. Exato. Você entendeu? Mas aí vai muito de perfil também. Tem gente que curte a bad, tem gente que curte essa parada de deitar na cama e falar, oh, fez isso comigo. Eu não tenho, amiga, eu nunca tive paciência. Eu sempre calculava assim, ó, eu quero fazer tal coisa. Ou eu quero estar com alguém, desde relacionamento a planos. Eu tinha o A, B, C, eu sempre fui muito assim. Tá, se isso aqui der ruim, vai ter isso daqui. Então, eu quero sair com o próprio Renato, o meu marido. Se eu calculava um final de semana com ele, na época que a gente ficava, e que eu sabia que às vezes não ia dar certo dele querer sair no mesmo dia que eu, tá, se ele não for, eu não quero ficar em casa sozinho. Então, se não der certo, se ele falar não, ou se ele inventar alguma coisinha, eu já vou ter o outro, porque eu não quero ficar Então, eu sempre fui muito assim de ver... Eu não sei o quanto isso é bom, né? Ou não sei. Mas eu tenho muita preguiça para eu ficar na cama, e eu não vou dizer que é porque eu sou resiliente e forte, é porque eu realmente tenho preguiça. Eu tenho aprendido a dar o tempo de sofrimento, a viver o sofrimento. Importante. Porque eu tinha preguiça do sofrimento, eu queria pular ele. E eu aprendi a viver o sofrimento há alguns anos atrás, quando eu tive um impacto muito brusco assim na minha família. E aí não era uma situação que eu podia só apertar um botão e passar para a próxima página. Foi um sofrimento que eu precisei viver. E ali eu entendi os benefícios de você sofrer, de você viver ali. Vai passar, mas você vai ter que viver, você vai ter que sentir aquela dor. Mas eu não era muito assim, então eu tenho um pouco de preguiça desse sofrimento. Então, essa posição do vitimismo, por isso que eu fico com ódio quando... O Renato mesmo, às vezes, ele vira e fala, ai, você tá sendo muito... Eu odeio quando alguém fala que eu sou vítima. Eu falo, eu posso ser qualquer coisa. Falo que eu sou qualquer, mas vítima não dá. Porque eu não consigo me ver nessa posição. Só que, às vezes, a nossa fala e o nosso comportamento acaba sendo. Que é aquele, eu vivo fazendo isso daqui, você não faz isso daqui. Mas é mais cômodo, só que, cara, do jeito que a gente fala, né? Que quando você fala chorando, aí parece que você é vítima. Agora, quando você fala assim, porque eu fiz e você não fez. Aí você não acha que é vitimismo, mas só aí você tá mandando. Só porque você tá falando de um jeitinho assim, né? É complicado, né, essa vida. Mas você sabe o que eu percebo? Até você falou assim, porque esse é o meu jeito, porque é da minha personalidade, que meu marido é diferente e tudo mais. O que eu percebo é que todo esse processo, inclusive de você poder ser mais autêntico e vulnerável, parte desse lugar de entender da sua identidade e se conhecer em todas as esferas. Tem muita gente que, assim, às vezes eu pergunto, você já fez teste de perfil comportamental, de temperamento? E, assim, mas eu vou dizer que a maioria das pessoas para quem eu pergunto nunca fizeram. E eu acho engraçado, porque para mim é um ponto de partida essencial a gente ter esse conhecimento, porque é justamente daqui que parte a gente entender. Por exemplo, alguém falou um negócio que eu fiquei chateada, que eu fiquei magoada. Aí eu vou e fico sofrendo. E às vezes eu não me ligo, aí assim, eu associo a gravidade do fato e não ao fato de que eu sou uma pessoa melancólica. Logo, eu tenho tendência a sofrer mais do que o necessário por algo. Uma vez que eu tenho essa consciência, eu já sei que não é porque o que a pessoa fez foi absurdamente grave, e sim porque eu deixo aquele negócio tomar conta do meu ser. Então, eu consigo, a partir deste entendimento, beleza. Então, só que também tem essa questão de não atropelar o sofrimento, porque eu também já fiz isso. E aí, é um outro problema, porque se a gente tem que passar por aquilo vai se manifestar em algum momento. Uma coisa que eu entendi. Assim, por algumas situações da vida, acho que da última vez foi da morte do meu pai, que eu fiquei, assim, 6 meses depois que meu pai tinha morrido, eu tava na terapia falando, não, eu tenho que resolver isso, porque eu tenho que fazer um monte de coisa, e já faz 6 meses que meu pai morreu, eu ainda tô aqui sofrendo, que não sei o quê. E a terapeuta falou, Fernanda... Muito cedo ainda, né? Não, a terapeuta falou, Fernanda, você falaria isso pra uma amiga sua? Que tivesse perdido o pai há 6 meses? Eu falei, jamais falaria isso pra alguém. Eu falei, meu Deus, então calma, respira. Sabe? Porque de não querer viver o sofrimento. Então, eu acho que a gente conseguir viver essa autenticidade, tá muito conectado com a nossa identidade, acho que vai sempre necessariamente partir de um processo de autoconhecimento, né? Entender como que você reage, como você lida com as coisas, porque aí tem a luz e a sombra. Você sabe como você lida com algo que é bacana, você sabe o que também te incomoda. Você sabe que eu tenho ouvido muito, lido, estudado muito sobre os conceitos ali do Carl Jung, e uma das coisas que, também foi uma virada de chave pra mim, principalmente com o Pedro, que ele fala assim, normalmente, o que te incomoda em alguém diz mais sobre você do que sobre a pessoa. Normalmente, vão dizer sempre. Então, quer dizer, me incomoda
Por exemplo, eu mal terminei de falar do meu com o Pietro. Eu mal terminei de falar, o Pietro já quer sair fazendo, resolvendo, dando solução para as coisas. Aí me incomoda, porque eu quero terminar de falar e ser prolixa, eu quero falar pra depois eu ver o que eu vou fazer, quando eu vou fazer. Aí o que ele fala? Te incomoda a pessoa ser assim? Porque talvez é o que falte em você. Cara, isso virou uma chave na minha cabeça que eu falei, cara, é verdade. Eu sou uma pessoa que procrastina muito, porque eu quero medir 1000 coisas, eu quero planejar, eu quero ter um documento escrito, quero ter não sei o que, pra um dia, talvez, eu tirar esse troço do papel. Aí já perdi o time, já foi, já acabou, e eu tô pensando ainda como fazer. Então, quando isso eu também achei sensacional. Eu já ouvi o inverso. Eu já ouvi que quando você se incomoda com algo em alguém, é porque você é daquele jeito. Lá internamente, em algum... que eu já tenho minhas dúvidas. Porque até com você falando aí, eu falei, será que ela vai falar isso? Que é porque eu sou parecida com ela? E eu fiquei pensando, mas tem coisa que eu odeio nas pessoas que não tem como ser, tipo, nem lá no profundo do meu ser. Mas talvez essa coisa do que incomoda porque falta, toda regra tem exceções, né? Mas eu acredito, assim, que para uma grande maioria, por exemplo, até dessa diferença no termo de casal, irrita no outro aquilo que a gente não tem. Porque a gente queria que a pessoa reagisse, só que a gente também se irrita, porque, cara, como consegue ser desse jeito? Eu queria poder ficar assim, tudo em paz, com o mundo desabando e não consigo. Como que a pessoa consegue? Então, faz sentido. Eu acho que é inconsciente isso, né? Por isso que incomoda. Acho que é inconsciente. Agora, sabe o que eu quero ouvir de você? Acompanhando, assim... Desde que a gente começou a estar mais próxima, assim, eu vejo que você passou por alguns momentos, né? E recentemente, você falou assim, me reencontrei com a música e não sei mais o quê. Eu acho que você teve... Eu me lembro, assim, de pelo menos três momentos, talvez, profissionais, assim, seus. Numa fase lá, você estava trabalhando com os eventos, aí teve a fase da maquiagem e teve a fase agora da música. A música veio antes, né? E veio agora depois. E aí, eu quero ouvir de você... O que você acredita que foi acontecendo ao longo desse trajeto que foi fazendo você mudar? Foi uma descoberta pessoal ou foi algum fator externo? Como que foi esse processo dessas mudanças para você? A música, eu já nasci com isso. O meu pai implantou em mim desde muito cedo. Porque desde os 3 anos de idade, meu pai já comprou um microfone com amplificador. Então, eu já fui inserida nesse meio musical desde muito novinha. Cresci nisso. Essa era a minha essência, né? A música, estar cantando, me conectar ali, embora muitas vezes inconscientemente, porque não era uma coisa que eu tinha um entendimento claro do poder da música. Não tinha. Quando eu fiquei mais velha... eu comecei a participar de alguns projetos que começaram a me cansar na questão musical. E passei por um que foi o melhor e o mais traumático ao mesmo tempo. Então, quando acabou, eu saí do grupo que eu estava, inclusive, eu tinha associado a música ao tédio, não é nem tédio, aquela coisa que não para nunca. E eu não quero mais cantar, eu quero... Porque a minha associação de música para aquele momento era algo negativo. Então, foi um período que eu questionei muito cantar. E na igreja, você ouve desde muito cedo que você tem que entregar os seus dons e talentos para Deus. E se você canta ou se você prega, você tem que usar isso para Ele, como se isso fosse a única coisa que você deveria entregar para Deus. Então, eu centralizei toda a minha questão de cristianismo, de evangelho, na música. Porque, para mim, aquilo ali era o suficiente para eu estar fazendo algo para Deus ou devolvendo algo para Deus. Porque eu cresci ouvindo isso. Desde igreja até dentro de casa. Era uma forma de... Você entende? Deus me deu um dom, eu preciso devolver esse dom para Ele e isso basta. Era isso. E quando eu saí da música, que eu falei, cara, eu não quero cantar agora, eu quero sair um pouco disso. Eu fui para a área da maquiagem, porque continua na veia artística, sabe? Então, essa coisa da arte tá inserida na personalidade. E eu vejo isso olhando para Yasmin. Ela é a pessoa da arte, ela gosta de desenhar, ela gosta de pintar, ela gosta de cantar, ela gosta de encenar, você entendeu? Então, você vem com isso, você vem com essa carga. E eu fui para a área da maquiagem, por quê?
porque aí também tinha uma questão de autoestima, porque eu não me achava bonita, eu achava horrorosas as maquiagens que eu fazia, eu achava muito bonita aquelas meninas que sabiam se maquiar. Então eu comecei a estudar sobre maquiagem. Só que na maquiagem eu descobri algo que para mim foi muito crucial até para a questão musical. Eu comecei a atender como maquiadora. Eu lembro que na época que eu comecei a fazer o meu primeiro curso, eu descobri minha gestação. Então, assim, no último dia de aula, foi o dia que eu fiz o teste na escola, foi na L'Oréal ainda eu fazia um curso. Eu fui no banheiro fazer o teste da gravidez. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô grávida. Só que ali ainda, eu tinha acabado de gravar um CD, né, do grupo que eu tava. Então, assim, por mais que eu ainda estava inserida na música ali, e eu fui sair da música alguns anos depois. Por quê? Porque naquele momento eu pausei a maquiagem. Aí, quando eu tive minhas crises com a música, eu voltei para a área da maquiagem, comecei a atender como maquiadora. E depois, quando eu comecei a dar cursos de automaquiagem, aí foi uma virada de chave para mim. Porque eu entendi o quanto eu tinha perdido tempo, ministerialmente falando, de fazer algo pelas pessoas além da música. Porque na minha cabeça estava inserida que a única maneira de ajudar as pessoas era através da minha voz cantada. E ali eu percebi que não, porque toda vez que acabava um curso, eu via mulheres que, nesse contexto que a gente está falando, que buscava validação no homem, ou que se perde porque depois que tem filho, foca no filho, ou outras por questões de trabalho. Enfim, eu lidei com muitas mulheres que já não sabiam quem eram. E aí, no final de um curso de maquiagem, não era sobre a maquiagem. Era sobre uma mulher que parava, que tinha um tempo para ela, que se olhava no espelho, que entendia os traços dela ali, aquilo que ficava bonito, aquilo que não ficava. E isso era uma sementinha plantada ou talvez regada no coração de mulheres que já não sabiam mais o que era aquilo. E aí, quando elas me abraçavam no final e falavam assim, nossa, foi muito incrível, Deus te usou muito nesse curso aqui, porque eu achei que eu ia fazer só um curso de maquiagem e eu acabei fazendo uma terapia. E eu falava, cara, quanto tempo eu perdi podendo fazer outras coisas pelas pessoas e eu achava que era só cantando. E uma outra coisa que a maquiagem me ensinou foi a servir. Porque, assim, a música e o ego tá muito perto. Verdade. Então, assim, quando você tá num palco cantando, você é uma pessoa admirável. As pessoas, nossa, eu queria ter sua voz. Nossa, eu ouvi sua voz, eu me arrepiei. Você cresce com aquilo. E graças a Deus pela educação que eu tive do meu pai desde muito pequena, ele bateu muito na questão da humildade. A voz que você tem foi Deus que te deu. Se as pessoas vierem te elogiar, beirava até a modéstia fingida de você. Eu não sabia nem aceitar um elogio. De tão que era pecado aceitar um elogio, assim, entendeu? Não pecado, mas que, não é pra você, não é seu, esse dom é de Deus. Então, esse lado da humildade foi inserido também, só que a gente é ser humano, então é elogio. Eu ficava, nossa, minha voz. Você está lidando na maquiagem? Não. Inclusive, eu queria deixar um recado aqui para você que recebe serviços de uma maquiadora, valorize o trabalho da sua profissional. A culpa é tua quando uma maquiadora olha para ela e fala assim, eu acho que meu trabalho não é importante. É importantíssimo, tá bom? Por quê? Porque você que vai casar, suas fotos não seriam lindas se não houvesse uma maquiadora. Você que vai palestrar, o seu vídeo, as suas imagens não seriam lindas se não fosse pelo trabalho das maquiadoras. Só que, infelizmente, a realidade de um maquiador não é essa. Então, assim, você está lidando com um prestador de serviço. Então, já teve situações em que eu tive que passar como maquiadora que era completamente oposta da música. Não estava vendo ali a Sara cantora, estava vendo uma maquiadora. Tá, me deixou bonita, beleza, tchau. Teve uma situação, Fê, em específico, que eu nunca vou esquecer daquilo. Eu estava atendendo uma pessoa. Foi uma vez só que eu atendi essa pessoa, até porque eu não ia atender de novo. Foi num salão. Aí essa pessoa foi... E aí, quando eu estava fazendo a maquiagem nela, ela falou assim, eu queria tirar uma foto. Eu falei, tá bom. Aí eu me afastei para a pessoa tirar, porque eu achei que ela fosse fazer alguma selfie, alguma coisa de estou me maquiando. Uhum. Aí eu falei assim, tá bom. Ela, não, vem aqui. Aí eu falei, não. E eu não estava entendendo, porque ela não estava sendo clara no que ela queria. Uhum. Ela falou, não, vem aqui. Eu falei, não, pode tirar foto aqui. Eu já volto. Ela, não, eu quero que você venha aqui. Eu falei, cara, será que ela está querendo tirar foto comigo? Não faz sentido. E eu assim, tentando... Aí eu encostei para tirar foto com ela. Ela falou, não, eu não quero que você apareça na minha foto. Só quero que você finge que está me maquiando. Aquilo ali, na hora, eu falei... Sério, o meu pensamento na hora, eu falei, desgraçado, um dia você ainda vai querer tirar uma foto comigo. Esse foi o meu primeiro pensamento para aquela hora.
Só que ali, depois de um tempo refletindo sobre aquilo, eu comecei a entender. Eu falei, cara, como pode, né? Eu falei, olha, e Deus está me ensinando a questão da humildade aqui, porque é o oposto. Era completamente. Então, isso me ensinou a servir. Isso me tirou de um pedestal, de achar que eu sou o centro das atenções ou eu vou estar aqui para. Não é sobre mim. É sobre aquilo que eu vou fazer na vida das pessoas. E esse entendimento, acredite ou não, foi através da maquiagem. Então, às vezes, situações de humilhação, entre aspas, porque eu não considero isso uma humilhação, mas para aquele momento, comparando uma situação com a outra, foi. Se você se abrir para situações assim, você amadurece. E para mim, aquilo ali, e eu sei que foi Deus trabalhando no meu coração e no meu orgulho também, de mostrar, cara, você tem que aprender a servir as pessoas. E aí, depois daquele episódio, eu comecei a ser intencional nos meus atendimentos. De, tipo assim, eu tô aqui servindo. Eu não vou esperar elogio, eu não vou esperar reconhecimento, não vou esperar nada. Eu estou aqui prestando um serviço. E toda vez que eu saía de casa, até hoje eu ainda atendo umas 5, 6 pessoas, porque eu já não atendo mais. Então, eu só mantenho realmente com quem quer e num valor que eu acho que eu só vou sair de casa por esse valor, não vou sair por menos que isso, sabe? E eu saio de casa assim, Deus me usa. Que na hora que eu estiver fazendo a maquiagem daquela pessoa, o seu espírito esteja ali comigo, para que essa pessoa sinta a tua presença e não a minha. Então, essa é a minha oração sempre. E eu percebi que desde quando eu comecei a ter, por conta dessa situação, as clientes hoje, muitas começam a falar da vida pessoal, começam a se abrir, aí começa a criar outras coisas que não tem nada a ver com a maquiagem. Porque daí descobre que eu canto. E aí, sabe uma coisa assim? Por quê? Porque eu acho que eu precisava aprender também essa questão. Então, voltando à sua pergunta, eu nasci num meio musical, saí por conta de cansaço, entendi um outro significado através da maquiagem, e quando eu voltei para a música passou a ter uma representação muito mais bonita do que era antes. A questão dos eventos foi puramente preciso trabalhar. Não foi um prazer, assim, e foi um saco, para ser bem sincera, assim. Salvo quando eu trabalhei com o Thiago, que é um cara que é um dos nossos melhores amigos, ali eu trabalhava muito mais pela amizade. Então eu gostava de estar com eles, eu gostava do ambiente, da correria, só que começou a ser tão desgastante, porque é um trabalho desgastante, né? Você tem que estar com a energia alta o tempo inteiro, porque você está lidando com pessoas, enfim. E eu comecei a ser um pouco displicente em relação à minha maternidade. E aí, quando eu comecei a pesar isso, falei, não, profissionais, ele pode arrumar alguém que seja até melhor que eu, mas ninguém vai me substituir como mãe. Então, foi nesse peso que eu acabei saindo. Aí, um tempo depois, eu trabalhei de novo com uma... Enfim, para cada fase da minha vida, eu tenho um testemunho de Deus para dar. Só que hoje eu entendo que o meu chamado não só através da música, mas através do cuidado com as pessoas. E isso eu tenho entendido que a música é uma consequência. Eu me coloquei à disposição de Deus no sentido muito mais de pastorear, e era uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, porque eu não sou uma pessoa sociável, eu não sou uma pessoa legal, assim, de, venham todos, venham na minha casa. Não sou desse jeito, eu sou uma pessoa que, se você pedir o meu conselho, e hoje, para quem me conhece, quando pergunta, é sempre assim, Sara, como eu sei que você é sincera e vai falar a verdade, eu queria saber. É assim. Só que isso já machucou muitas pessoas. Porque não é todo mundo que é prático assim. Então, eu já feri muitas pessoas. Até no ministério anterior que a gente estava, foi uma escola para mim. O Reset foi uma escola, porque foi um chamado que eu tive ali, que eu entendi para minha vida, que eu nunca imaginei. Principalmente esse de lidar com pessoas, que eu acho um saco. Eu acho um saco ter que ficar explicando 10 vezes, porque tem 10 personalidades diferentes. Eu acho tão mais fácil a pessoa entender, não faça isso. Do que falar, olha, gente, se você fizer isso daqui, pode ser que a consequência seja essa, entendeu? E Deus foi moldando o meu jeito de ser, da pessoa sem filtro 100%, para a pessoa sem filtro, mas com empatia. Então, hoje eu sou muito mais cuidadosa. Eu tento fazer uma leitura das pessoas que eu estou ali comigo, para ver qual que é o nível de sensibilidade dessa pessoa, se eu realmente vou poder... Mas, no fim das contas, o meu lado... Sara, sempre é visto. Então as pessoas falam, eu sei que você é... Não, você não é... Eu já falo, gente, eu sou um pouco grossa. Então, assim, já de antemão, se eu falar qualquer coisa que vocês não é pela maldade, porque às vezes eu sou muito prática, mas Deus tem me moldado nesse sentido pelas pessoas. Então, hoje eu vejo que o meu ministério é cuidar de pessoas, e de um jeito que eu ainda preciso melhorar muito, porque eu tenho preguiça de cuidar de pessoas. E cantando com o significado de que
a minha música hoje tem muito mais a ver com adoração e entrega do que com performance. Você entendeu? Eu não consigo mais me ver no palco assim, preciso cantar lindamente aqui. Me toca muito mais parar no meio da música e ver a congregação cantando e vivendo aquilo, e me incomoda muito quando as pessoas param e ficam me vendo cantar e começa com isso me incomoda. Aí é a hora que eu pauso a música ou deixo e falo alguma coisa para que as pessoas... Então mudou muito esse significado para mim, sabe? Uhum. E eu vejo que para complementar essa questão ministerial, hoje eu me vejo numa situação assim, Fê, a gente vem de famílias que nasceram num âmbito religioso. E para a gente que nasceu, a gente deixou de viver muitas coisas. Do que pessoas que viveram fora e, de repente, ouviu falar de Jesus, se converteu e vive aquela paixão. E a gente não teve isso. Exato. Pra gente, cara, a gente já nasceu nesse meio. Então, não teve uma novidade de vida, de, olha, eu tenho Jesus. Não. E quando eu me afastei um pouco desse âmbito religioso e comecei a buscar por conta própria, eu percebi um relacionamento com Jesus muito mais bonito. E eu percebo que um dos meus chamados é falar com essas pessoas que viviam como eu, frias, indiferentes, tipo, beleza, vamos na igreja, vamos, porque tem que ir, gente, vamos lá, vamos cantar. Faz devocional todo dia. Eu tá ali cantando, porque ele vive, posso... Viajando, assim, ó, pensando em qualquer coisa. Hoje eu já olho para cara, não, porque ele... Você tem noção do que você está falando? Então... Por ter vivido isso, hoje eu acho que parte também disso tudo que complementa essa parte ministerial da minha vida é olhar para as minhas amigas e falar, cara, não sai disso, é muito mais legal, é muito mais legal. E tentar contagiar as pessoas com isso que eu tenho vivido, sabe? Porque eu vivi, não porque eu ouvi falar, é porque eu estou vivendo. Então... Sabe o que eu quero ouvir de você? Eu sempre acho interessante, talvez porque tem a ver com o momento que eu estou também, quando eu ouço alguém falando assim... porque Deus falou comigo tal coisa. Ou porque esse é o meu chamado. Porque eu tenho uma missão muito clara que Deus colocou no meu coração. E aí eu sempre me pergunto, cara, como que essa pessoa entendeu ou identificou que era Deus falando, que era o chamado? De onde veio essa certeza de que isso veio da parte de Deus, por exemplo? Esse é meu chamado. Por exemplo, pastor fala muito disso. Eu recebi o chamado. E recebeu de quem? Como? Onde? Quando? Como que aconteceu isso? Né? Porque uma coisa que muita gente acha é que esses momentos, assim, né, muito fortes com Deus, eles sempre necessariamente são pautados por algo muito sobrenatural, né? Então é aquela coisa de você estava na igreja, ou alguém chegou e falou na sua cara as verdades, ou você ouviu uma voz, ou desceu uma luz, ou aconteceu, o mar se abriu. Sim, um raio caiu. Exato, e até pode ser, mas não é com todo mundo, não é toda hora. E saber, assim, conseguir discernir, eu acho que é talvez eu nem sei se é algo que a gente recebe esse discernimento, se a gente desenvolve esse discernimento. Eu tive recentemente algumas situações aqui, assim, que me bateu um negócio que eu falei, cara, veio de Deus, porque a sensação que eu tive é que deu tipo um susto, assim, Sei. De um pensamento que meio que me deu um susto, e eu falei, caraca, e aí eu tive essa sensação, mas nem sempre também foi assim. Nem sempre é assim. Eu falo, Pedro, tem sido bem interessante a minha experiência com Deus recentemente, porque tem umas coisas aparentemente meio bestas que eu tô pedindo pra Deus, ele responde. E eu fico assim, caraca, será que até hoje eu é que tava tão insensível que essas coisas eu achava tão bestas que eu não considerava isso como resposta, né? Ou se realmente era diferente o relacionamento. Mas de coisa assim, poxa, eu queria muito pra igreja hoje, mas eu tenho que esperar tal coisa acontecer, e aí talvez não dê tempo. Acontece. Aí eu falo, Deus, poxa, faz eu só vir mais cedo aqui, porque aí dá tempo de ir pra igreja. Terminei de falar, o celular, consegui, tô indo, chego aí em X minutos. Eu nossa, Deus, obrigada, sabe? Uma coisa assim, um pouco mais do dia a dia. Mas quando eu ouço assim, é uma coisa, o chamado, o propósito, parece que é algo grande, difícil de entender, de chegar, de alcançar. Como que foi isso? Eu acho que aqui, assim, eu penso, não é tudo sobrenatural, até porque a gente vive num mundo natural e Deus usa diversas maneiras do dia a dia para ir mostrando as coisas com a gente. Mas eu tenho para mim que quando a gente entende chamado, é aquilo o que queima teu coração.
O que você faz que você fala assim, cara, hoje eu tô acordando e eu quero fazer isso porque eu gosto de fazer isso daqui? Na maquiagem teve e eu não acredito que também pode existir, pode não existir, um chamado eterno. É para isso que Deus me chamou, eu vou fazer só isso daqui. Eu acho que de tempos em tempos a gente pode ser suscetível a chamados diferentes, até porque logisticamente a gente vai mudando e para cada lugar existe uma experiência que você vai viver ali. Eu acho que é muito na questão de você estar aberto para aquilo que Deus quer que você faça. Na minha vida, não teve um ponto... Eu fico pensando também, às vezes na igreja, o pastor fala assim, aquele dia eu sei que eu fui convertido, porque eu passei não sei quantos anos na igreja, só que aconteceu tal coisa e ali aconteceu a minha conversão. Eu não sei te dizer quando foi que eu me senti convertida. Quando não foi de um dia para o outro. Eu olho para o meu passado, eu fico tentando pensar. Situações foram me moldando, situações foram me deixando mais sensível. Quando você fala em relação à sensibilidade, e se a gente vai estudar a Bíblia, a gente olha e fala, não é possível que o Deus de lá é o Deus daqui. Porque, para pensar, antigamente, você pega na Bíblia, você ouve muitos relatos de milagres visíveis. O mar se abrindo, o fogo descendo do céu. A nuvem, não sei do E aí a gente fica assim, por que hoje não acontece isso? E eu já me questionei muitas vezes isso. Por que hoje a gente não ouve falar que mortos estão sendo ressuscitados? Enfim. E se eu ouvir falar, a gente desacredita. Eu acho que tá mentindo, enfim. Mas eu penso que assim, a nossa geração e a nossa atualidade busca Deus de uma maneira muito superficial. Muito mais superficial. E assim, quando eu falo de coração queimando e certeza daquilo que Deus quer que eu faça, não é uma coisa que Deus me mostra da noite pro dia. É algo que geralmente eu recuso muito antes de não quero. Mas aquilo começa a queimar no seu coração e geralmente esse chamado está muito associado àquilo que você tem predisposição e facilidade. É só você pensar assim, tem gente que é muito carismático e o sorriso daquela pessoa carrega uma paz tão grande que você olha e fala, cara, eu queria ver aquela pessoa porque a energia dela é muito legal. Ou quando você pensa num abraço acolhedor, você pensa numa pessoa X. Cara, hoje eu queria só o abraço daquela pessoa porque isso tem a ver com o chamado. Às vezes a gente romantiza o chamado ou traz uma coisa cinematográfica para um chamado, que pensa que o meu chamado é só quando eu estou com o microfone pregando, ou cantando, ou algo que todo mundo vai estar vendo o tempo todo. A maioria dos momentos em que Deus vai usar a gente vai ser no silêncio, vai ser fora de rede social, vai ser fora de holofote. E eu percebi essa questão do meu chamado, por quê? Porque muitas vezes em que eu me dispus a ouvir alguém, ou a orar com alguém, eu ouvi assim, Deus te usou hoje na minha vida. Hoje, ou Deus sentir aqui, liga para tal pessoa, ora por tal pessoa. É que a gente está num mundo tão corrido que a gente parou de ouvir a voz de Deus. Então, quando você fala que hoje você percebe coisas, não é porque elas não existiam antes. Elas sempre existiram, só que agora você está buscando ouvir, buscando entender. E eu tenho certeza que o Deus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Os milagres é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Só que a gente parou de acreditar. E eu digo por quê? Porque recentemente eu fui roubada. E essa experiência, para mim, por mais simples que tenha sido, me trouxe uma certeza tão grande de que Deus ouve orações e de que Ele faz, que para mim tá no mesmo nível de uma cura, assim, sabe? Porque às vezes a gente só considera uma resposta a um milagre de Deus quando alguém está com câncer e é curado, ou alguém está perto da morte e é curado, ou uma coisa, mas Deus, ele se manifesta em pequenos milagres, que se a gente se atenta a eles, é prova atrás de prova. Prova que eu digo assim, é Deus mostrando todo o tempo de que Ele cuida, Ele guarda. O cara roubou meu celular, ele quebrou o vidro do carro, conseguiu pegar meu celular com ele aberto. E, bem resumidamente, assim, eu tava morrendo de medo porque tinha um empréstimo lá de 20 mil disponível, que você pensa, o cara pegou o negócio aberto, ele vai conseguir mudar senhas, vai conseguir solicitar, por mais que tenha sido num sábado à noite, esses caras têm formas de fazer as coisas acontecerem. E eu já vi perdas muito maiores no sábado mesmo. Tipo, um dia que não era dia útil, que foi roubado o celular. Então, o dia em si não seria um empecilho pro cara fazer algo pior. E aí eu cheguei em casa e a gente no desespero ali de, cara, precisa bloquear as coisas. A senha do iCloud já tinha sido bloqueada. A do e-mail já tinha sido trocada. Eu falei... E aí eu comecei a me ver angustiada, tipo, meio desesperada. E eu fui no estúdio lá
E orei. E assim, sabe o que é mais incrível? Das últimas experiências, assim, de prova de resposta de Deus, para todas as orações em que eu percebia essa entrega minha, em relação à fé em Deus, parece que no meio da oração eu conseguia já visualizar um testemunho. Mas não é intencional. Não é uma coisa assim, olha Deus, eu estou orando para o Senhor responder isso daqui para eu ir falar sobre isso. Era algo tão bizarro de acontecer, ou tão improvável de acontecer, só que quando eu oro, em momentos assim, parece que eu já estou vendo eu testemunhando sobre aquilo. E aconteceu isso nessa oração. Eu orei, eu chorando assim, Deus, eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor responde orações. Eu sei porque eu tenho lido que o Senhor fazia coisas incríveis. O que é um celular para o Senhor? Não é nada. E eu, Deus, não é sobre a minha força, então eu te peço, Pai. Eu me lembro exatamente de falar isso para Deus. Cega esses ladrões, que eles não consigam fazer nada daquilo que eles estão planejando, que seja pior do que o que já aconteceu. Que tudo que eles tentarem fazer, que o Senhor confunda a cabeça deles, cega eles, confunde. E eu confio, porque eu sei que o Senhor é Deus, e eu confio que o Senhor vai fazer. Por favor, me dá paz, porque não está mais na minha força, não está mais no meu controle. Entreguei para Deus. Quando foi segunda-feira, e aí só para resumir, quando eu peguei meu celular de volta, que eu consegui os acessos de novo, eu entrei na conta do Nubank, tinha um saldo de 200 e pouco lá. Eu entrei lá e tinha 2 aplicativos de banco no meu celular, Nubank e Bradesco. O Bradesco, eu tinha feito uma transação alta na semana e graças a Deus eu tinha feito essa transação. Então tinha 200 e pouco na conta lá e eu não estava preocupada com esses 200 e pouco. Eu estava preocupada com os 20 mil. Uhum. Eu nem falei para Deus sobre os 200 e pouco, eu só pedi para ele confundir a cabeça dos ladrões. Quando eu abri e consegui o acesso, eu entrei na conta do Nubank, estava R$9. Eu falei, os caras conseguiram tirar os R$200. Falei, ok, mas vi os 20 mil. Falei, ai, Deus, meu coração já se aqueceu. Eu falei, que bom, Deus, não conseguiu tirar os 20 mil. Quando eu fui olhar o extrato, estava lá, Pix para Sara Alves de Macedo. Eu falei, como assim, Pix para Sara Alves de Macedo? E aí, eu olhando o Pix para Sara Alves de Macedo, eu falei, cara, eles fizeram a transferência para o Bradesco. Mas por quê? Será que é um novo tipo de golpe? Sei lá, o cara transfere de um banco para outro banco e aí lá eles conseguiram tirar de lá para outro lugar. Quando eu entrei na conta do Bradesco, tava lá o dinheiro. Nossa. E, amiga, ali para mim foi tipo assim, Deus, o Senhor, foi muito claro. Foi muito claro para mim de que aquilo era Deus, de que foi Deus ouvindo a minha oração. Porque, amiga, não tem explicação. A mesma senha que eles poderiam transferir o dinheiro para qualquer outro lugar, eles transferiram para minha própria conta e não conseguiram mexer de lá. E aquilo para mim, cara, e eu sempre falo disso, Deus responde orações, ele continua respondendo, por mais simples que seja. Deus determinou ali que nem os R$200 eles iam conseguir mexer. Nem nesse valor. Toda a transação que eles conseguiram fazer foi de Sara para Sara. Eles mexeram num outro saldinho que tinha no meu crédito e também fizeram para minha conta do Bradesco. Tem justificativa isso? Além de Deus respondendo a minha oração? Não tem. Não tem. E eu tenho mais certeza ainda, por quê? Porque a minha oração foi, confunde a cabeça deles, que tudo que eles tentarem fazer, eles não conseguem, e eu confio. Então, assim, essas coisas começam a acontecer quando a gente pede para Deus abrir o nosso entendimento espiritual das coisas. Uhum. E isso começou a acontecer na minha vida quando uma vez eu falei assim, Deus, eu não quero mais ouvir sobre milagres. Eu não quero mais ouvir as pessoas falarem. Eu quero começar a viver. Uhum. E eu sei que o Senhor tem coisas para eu viver, porque eu sempre passei a vida ouvindo as pessoas, olha, porque Deus fez isso por mim, e testemunhando isso, aquilo. E eu cheguei num ponto da minha vida que eu falei, cara, Deus, eu estou há 30 e poucos anos na igreja, ouvindo. Eu quero viver. E desde que eu fiz essa oração, Fê, eu tenho vivido. E Deus tem mostrado, no pouco, no muito, as provisões da vida dele e viver. E hoje eu posso, eu tô aqui falando de algo que eu vivi, não de algo que eu ouvi. Você entendeu? Então, o chamado, ele fica claro quando você começa a buscar isso em Deus. E aí, tudo que você faz se torna um chamado. Isso daqui é um chamado. Qual que é as facilidades que a Fernanda tem? Ajudar pessoas nos negócios dela, isso é o seu chamado. Você entendeu? E quando isso não fizer sentido para você, o seu chamado pode ser o seu marido, a sua casa. Porque você vai entender que ali Deus quer te usar. Então, aonde a gente permite que Deus use a gente, eu considero isso como um chamado. Então, 5 anos que eu passei servindo uma comunidade, foi um chamado. E eu não era um chamado que eu queria.
mas que Deus foi me mostrando e foi me usando. E quanto mais as pessoas virarem para você e falar, nossa, Fê, eu senti algo que foi importante isso que você fez, não é sobre você, é sobre aquilo que Deus está fazendo através de você. E esse crédito não é teu. Por mais que você busque conhecimento, busque se aprimorar, é um crédito que Deus está te dando. Ele está te usando para isso. E Ele vai te usar de uma maneira muito mais poderosa à medida que você for se abrindo para que Ele realmente te use, entendeu? E para mim foi isso. Não caiu um raio, não caiu nada. Não foi uma coisa só que, desde que eu me dispus a isso, eu tenho vivido momentos incríveis com Deus, até numa simples oração. Que eu começo uma oração assim, Deus, eu estou aqui só para falar com você. E, de repente, eu sinto uma presença, assim, ó, no ambiente que eu tô, de começar a chorar, sem explicação. Simplesmente porque tá na presença do Espírito Santo te leva a isso. E eu nunca fui uma pessoa de chorar. A gente fala assim, cara, eu não sou a pessoa do grito, de aleluia. Exato. Não sou. E eu não preciso ser. Só que no meu ambiente ali, na minha salinha ali com Deus, vendo o nascer do sol, eu sinto a presença dele de uma maneira tão grande que é incapaz eu não me emocionar, porque não é meu. É uma coisa externa, sabe? Não dá para explicar, amiga. É uma coisa que se vive. Então, assim, o meu conselho sempre para as pessoas é busque. Se relacione com Jesus. Ele quer se relacionar com a gente. Ele quer, muito. E à medida que a gente vai se abrindo para isso, coisas lindas e desafiadoras também acontecem. Porque é desafiador. Eu queria ter passado pelo assalto para testemunhar, não queria. Se eu pudesse, eu pularia. Não precisa. Eu posso gerar um testemunho de uma maneira menos dramática. Mas aí o ponto é, até nas coisas terríveis que acontecem, quando a gente convida ele, ele faz. E aí o que era ruim, fica um ruim com Jesus. E aí fica bom, porque eu vou gerar um testemunho, você entendeu? E não é sobre não sofrer, porque a gente vai sofrer. É sobre convidar. E aí, só para finalizar, para não falar muito aqui, esses dias eu vi um cara, o nome dele é Chandler Moore. Ele é o cantor do Maverick. Ah, sei. E eu gosto de, quando eu sinto a presença do Espírito nas pessoas, eu gosto de saber como que é a vida dessas pessoas. Que nem eu tenho a Mari Rocha. Ela tem isso. E eu sempre falo, porque eu quero viver isso aí também. Por que só quando eu ouço ela cantar eu sinto essa presença? Eu quero que as pessoas sintam essa presença quando eu estiver cantando também. Para que não seja meu também, porque corre o risco da gente querer essa presença só para ser, né? E eu comecei a pesquisar isso. E eu pesquisando sobre a vida dele, eu vi ele fez um EP falando sobre os momentos mais tristes, assim, da vida dele. E nesse testemunho, ele fala, tem uma parte dele, um vídeo no YouTube, que ele só relata, ele falando que ele estava passando por um momento muito difícil da vida dele, e ele não estava conseguindo entender por quê. Parecia que tinha um vazio muito grande e estava tudo bem. Ele não tinha brigado com ninguém, não tinha nada grave acontecendo, mas ele não conseguia entender, e ele começou a entrar num estado de depressão muito grande na vida dele, assim, de angústia. E uma vez ele se viu mal, assim, no chão, e ali ele teve o entendimento de que quando a gente está sofrendo, ele sempre olhava para Deus como a pessoa que, quando eu estou sofrendo, não, a gente olha, não, Deus, me tira daqui, me tira porque eu não quero mais sofrer aqui. Ele falou que nesse período da vida dele, ele entendeu que Jesus é o cara que ele quer sentar com você no chão e chorar com você no chão. Então, você não precisa ter pressa de falar, eu estou sofrendo, Deus me tira desse momento. Não, é só convidar ele para viver esse momento com você. E pode ser que por mais alguns dias você vai estar chorando, só que ele vai estar ali no chão chorando com você. E isso para mim fez muito sentido, porque eu também sou dessa pessoa de quando eu vi algum amigo, não fica assim, Deus ajude que passe essa prova, ajude que não sei o quê. É convidar ele para estar com você nisso também. E você vai sofrer, só que você vai sofrer sabendo que tem alguém. Não tem quando você está passando por, sei lá, você vai passar numa rua completamente escura que pode acontecer qualquer coisa ruim, mas se você está com 2, 3 pessoas ali, você fala, pelo menos eu estou com alguém aqui. É isso. E para mim fez muito sentido esse relato dele, porque eu parei de apressar as fases, assim, de olhar e falar, não, eu preciso passar por isso. Não. Então, nesse dia que eu fui roubada, eu não pedi para Deus passar aquilo. Eu sabia que eu ia ficar sem celular ainda um tempo, que muita coisa podia... Eu falei, Jesus, cuida disso e me ajude a passar por isso com você. E foi o que aconteceu. E fluiu. Você sabe que teve um ponto aqui que você comentou, que o seu chamado normalmente está relacionado a alguma coisa que você já faz, algum talento que você já tem, né? Eu lembrei que eu li há uns 2 meses atrás, na verdade não só li, né? Fiz um devocional, já viu um que chama Vida com Propósitos? Não sei se você já leu. Eu li algumas coisas. Como que é? Rick Warren? Um negócio assim, Warren, né? Eu também não sei falar. Do cara. E aí, eu achei interessante porque eu estava exatamente nessa busca. Eu falei assim, cara,
eu vim desse momento, assim, de, sei lá, crise em várias áreas da vida, que eu cheguei e falei assim, cara, eu não sei nem o que eu sei mais. Então, eu não sei o que eu faço, porque eu não sei o que eu sei, como é que eu vou saber o que eu faço? E eu comecei essa busca de entender qual que é o meu propósito. Porque, sabe quando você sente um vazio, assim, nas coisas? Não tô vendo significado no que eu tô fazendo, sabe? Tô fazendo, tudo bem, até dar um resultado, mas eu não tô vendo significado. E aí você não sente aquela vontade de, né, investir mais, de fazer mais. Sim. E eu tava buscando isso. Falei, cara, pra mim não tá fazendo sentido investir tempo e energia em nada que eu não sinta que é isso que eu tenho que fazer, né? Essa coisa maior. E aí no livro ele fala exatamente sobre isso. Ele ainda sugere um exercício de você conversar com pessoas que te conhecem bem e perguntar para essas pessoas, o que você acha, que você admira em mim, o que você acha que eu sei, o que você vê em mim, o que você vê que eu faço bem, enfim. Porque às vezes a gente tá realmente tão cego da nossa identidade mesmo, que a gente não consegue enxergar quais são os talentos. Eu falo por mim, eu passei exatamente assim, eu olhava e falava assim, no que eu sou boa? Eu não sei no que eu sou boa. Se eu não sei no que eu sou boa, como é que eu vou investir de verdade em alguma coisa? E esse exercício, acho que é um exercício importante, porque eu acho que parte daí a gente começar a entender o que a gente tem que fazer. Eu acho que entender o que a gente tem que fazer tem a ver com a missão, que tem a ver com o chamado. Eu acho que talvez sejam degraus, né? Olhando para tudo que você conversou aqui, compartilhou aqui agora. Tá falando, né, que você veio da música, aí cansou da música, e aí foi pra maquiagem. Na maquiagem você entendeu a questão do orgulho, a questão do serviço, e hoje você vê a música muito desse lugar de serviço, né? E aí, quando você voltou pra música, você entendeu que esse era o seu chamado. Então, você vê que o chamado não é aquela coisa mirabolante, milagrosa, que acontece um raio que cai, e aí, a partir de agora, tudo muda. Pelo contrário, quando eu recebi o Kilmasson, ele fez o episódio de Natal, e aí ele falou, eu perguntei pra ele, essa questão de propósito e tal, ele falou assim, eu não acho que a pessoa encontra propósito, eu acho que o propósito encontra a pessoa que está no caminho. Então, conforme a gente vai caminhando, a gente vai buscando, em algum momento a gente vai se deparar com isso. Eu achei isso interessante, falei, pra mim foi ótimo, porque dá uma destravada. Parar de buscar, né? Não, porque dá uma destravada, porque senão você fica não faz assim, só quando eu souber, só quando eu tiver... E não vai ter se você não estiver em movimento, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem, bem interessante, assim, de gente perceber, porque isso vai se aplicando a todas as áreas, né? Profissionalmente, a gente também tem muito disso. Enquanto eu não tiver certeza que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou ser bem-sucedida, aí eu fico travada, fico com medo e tal. E na prática, se a gente não começar a fazer, não vai. É muito louco isso. Essa questão que você falou, assim, de você se enxergar. Eu falei, acho que foi ontem que eu falei pro Pedro, falei, cara, eu tava desacreditando de uma visão que eu tive, e eu tive esse final de semana pela terceira vez, uma visão metaforicamente falando, né, não uma visão tipo, não, uma visão metaforicamente, falei assim, olha, há quase 3 anos, quando eu fui na conferência Destino, que foi logo depois daquela situação que a gente teve lá, que você ficou sabendo na época, eu falei, ali foi a primeira vez que eu tive uma visão muito, assim, uma visão, cara, eu me vejo nesse lugar fazendo isso. Sufoquei. Falei, mas, cara, totalmente utópico. Tá muito distante isso, não vai ser. Aí participei da conferência da Camila Vieira. E aí ali... Viu de novo. Cara, eu vi de novo aquilo. Eu falei, cara, eu me vejo nessa situação e tal. E aí agora no Protagon, cara, eu visualizei a mesma coisa. Falei, então eu preciso acreditar nisso. Eu falei, pode ser que leve 10 anos pra chegar nisso? 5 anos, como pode ser que não também? Mas se eu ficar sempre achando que é utópico demais pra fazer, que é coisa só minha, que não acreditar também que, pô, se eu tô buscando, pedindo a Deus que Ele me mostre, sabe, fazendo realmente, intencionalmente buscando isso, eu tenho que acreditar também que aquilo que eu tô vendo consecutivamente não é só coisa fruto da minha imaginação, que também, sim, pode ser Deus colocando aquilo, né? E se for dele, Ele vai mostrando também o caminho. Eu acho que é um exercício... É complexo, não é, né? Porque o complexo, eu acho que é a gente parar, talvez, de tentar racionalizar tudo e se submeter um pouco mais, né? Isso é muito controlador. E é difícil isso. E, assim, essa coisa do chamado, vida com Deus, tudo isso não faz sentido se você não lê a Bíblia, por exemplo. Então, assim, me incomoda muito quando eu vejo pessoas que usam só... A gente tem que ler de tudo e de todos, mas a Bíblia é o ponto fundamental. Para a gente que tem essa busca espiritual, a Bíblia é o ponto.
todo o resto é secundário. Todo o resto eu posso pegar alguns bons ensinamentos, ok. Mas é na Bíblia. E assim, na Bíblia, eu já me vi em várias situações de quando fala que a palavra dele se renova, não é sobre a palavra, porque parece que quando tem uma conexão diferente ali, quando você fala, Deus, tô lendo aqui, mas eu preciso que o Senhor me dê entendimento, porque é uma ligação espiritual que você precisa ter ali. E Deus vai direcionando as coisas ali. Por exemplo, você falou que viu já 3 vezes, e você já percebeu que as 3 vezes que você viu foi num momento de imersão, foi num momento de pausa e busca. Eu já tive uma cena muito clara na minha cabeça e que eu jurava que era mulheres. Então, assim, eu vi exatamente eu entrando num palco e para um público que era 100% mulheres, eu não tinha clareza se eu estava cantando ou se eu estava falando, mas era num palco falando com pessoas. E na minha cabeça travou, não é mulheres, eu acho que... E ainda trabalhando com isso, né, nessa área... Hoje, eu confesso que eu olho para isso e fico pensando que talvez essa visão que eu tenha tido lá é exatamente o que eu estou fazendo hoje. De um jeito completamente diferente, com o foco completamente diferente, mas eu acho que o principal, Fê, é você achar o propósito em tudo que você faz. Boa. Por quê? Porque se eu procuro um propósito, eu posso passar a minha vida inteira frustrada sem ter a certeza daquele propósito. Mas se eu busco significado e porquê e ter Deus e ter o ajudar pessoas como um ponto principal, eu vou achar propósito em tudo que eu faço. Se você, como uma pessoa, uma empresária que coordena ali a tua empresa, você tem um problema com um colaborador por N motivos e naquele período você precisa se destinar a resolver qual que é o propósito de Deus para aquele momento? O que você pode extrair dali, tanto beneficiando outra pessoa como um benefício próprio de conhecimento, enfim, para aquilo. Como que Deus quer te usar naquele momento? Eu acho que buscar isso em tudo que a gente faz tem muito mais significado. Porque eu não fico louca. Qual que é o meu propósito? Deus, mas o que você quer que eu faça? Você não vai se limitar só estar aqui falando num podcast ou só ajudando. Tudo que você fizer vai ter um significado. Dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua comunidade, em qualquer lugar que você estiver, entendeu? Então, eu acho que esse caminho, eu imagino que seja lógico, a gente tem um foco final, né? A gente tem uma vida eterna que a gente busca para quem acredita, eu acredito nisso. Então, hoje eu tento alinhar tudo que eu faço, o evangelho. O que é o evangelho? Ajudar pessoas, tá? Mas como que eu vou ajudar a pessoa? Cada pessoa tem uma necessidade e não é porque eu acho que aquela pessoa precisa de salvação. Qual que é a salvação que aquela pessoa precisa? Talvez seja um prato de comida hoje. Talvez seja eu ir lá e cantar uma música para ela. Talvez eu seja só dar um abraço e não falar nada. Não ficar tentando aconselhar em nada. Qual que é? É convidar e pedir Deus, sabe, para Deus sabedoria, para tudo que a gente fizer ter um propósito. E aí a gente vai achar, porque daí a gente vai encontrar em tudo que a gente faz um quê a mais, sabe? Não fica mais assim, para vir aqui hoje. Eu fiquei assim, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não sei quem que vai ouvir. O que as pessoas têm que ouvir? Talvez é uma pessoa só. E o que eu vou somar na vida dessa pessoa? Por favor. E não é nem sobre estar nervosa, é sobre uma responsabilidade que hoje eu prezo. Falei, cara, Deus me ajude, é só não falar besteira. Ou é só não dar um conselho, tipo, nada a ver com a coisa. Enfim, direciona. Porque... E aí é uma outra preocupação que a gente para de ter. Porque, assim, o nosso papel é fazer. Convencer, ajudar, é do Espírito Santo, é com Ele. E que bom que é com Ele. Porque eu não tenho função de fazer mais do que isso. Eu só preciso fazer. Então, eu continue fazendo. E, claramente, você tem N facilidades em várias áreas. E é em cada área dessas que você hoje executa e faz que Deus vai te usar. Cada uma delas é um chamado para você. Entendeu? Desde você ser um suporte para a tua família, sabe? De ser o ponto de força, muitas vezes, e equilíbrio que eu consigo perceber. Isso é uma maneira de Deus te usar. Outra é aqui falando com pessoas, influenciando pessoas. Outra é só compartilhando um texto que você leu no café da manhã. Sabe? Tudo. E aí vem o ponto. Deus, use tudo que eu fizer. E que tudo que eu fizer seja para você. Seja por você. Seja para falar, testemunhar sobre você. E tudo começa a mudar, acho que a partir daí. Penso eu, pelo menos comigo, tem sido assim. Um minuto de silêncio, segundos de silêncio, que assim, de refletindo, sabe? Mas eu vou refletir daqui pra frente, eu vou te chamar também pra gente conversar. Até porque desde aquela última vez que a gente se encontrou no aniversário do Bruno,
Você falou, Tá. eu tava falando com você que você tava fazendo Sim. teologia, eu falei, quero conversar com você umas coisas e tudo mais, e depois eu não te chamei, mas eu vou chamar pra gente falar sobre isso, porque eu também tô com umas... Enfim, eu quero conversar sobre, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa ter alguém pra conversar e não é Sim. qualquer pessoa, sabe? Pra trocar essa ideia sobre essas pautas também. Mas, enfim, essa é a pauta pra depois, Vamos depois do... A gente vai filmar essa conversa? Depois do podcast. Mas por agora eu quero te agradecer. Agradecer por você ter topado o seu primeiro podcast. Por ter sido essa novidade. Mas te agradecer principalmente pelo seu tempo. Por você compartilhar da sua experiência. Eu sei que tem muitas coisas que são muito pessoais. E eu acho de muito valor você ser a pessoa que compartilha essas coisas. Que muita gente não quer falar. Muita gente tem vergonha de expor. Muita gente tem receio de expor. Mas que ajuda muito, ajuda em vários momentos, assim. Eu vou te falar que eu já me peguei em alguns momentos lembrando de coisas que você já falou pra mim, e às vezes assim, não é que você estava me falando para fazer, mas de você compartilhando da tua experiência, e eu falando, cara, já aconteceu isso lá, então talvez aqui seja algo parecido, vamos, né, pensar diferente. Eu já me peguei em alguns momentos, inclusive lembrando de coisa que aí você também me falou, presta atenção nisso aqui e tal, e isso fica na cabeça, sabe? Então, para além aqui da vida pessoal, quero te agradecer pelo seu tempo de estar aqui, de ter topado compartilhar, pelo seu tempo principalmente, porque eu acho que é o bem mais valioso que a gente tem. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço. E para além da profissional, Fernanda, eu sempre desde que eu me aproximei mais de você assim, eu não sou profetisa, nem tenho pretensão de ser, mas eu consigo ver algo muito de Deus em você. E eu sei que Deus quer te usar muito mais do que Ele tem te usado. E eu vou orar para que Ele continue abrindo cada vez mais o seu coração, porque essa busca, essa vontade que a gente tem de conhecer e de entender e de viver coisas novas, já é um chamado. É Deus te incomodando para algo mais, para algo além. E você tem voz para muitas pessoas. Então, que Deus continue te dando sabedoria, discernimento, porque é uma responsabilidade muito grande falar para as pessoas. A gente não tem dimensão do quanto isso pode impactar a vida das pessoas. Só que se permita viver. Por mais difícil e desafiador que seja, por mais vulnerável que seja, se abrir e pedir para que Deus molde, às vezes vai virar uma bagunça a tua vida. Fala, não, Deus, estava tudo bem fazendo aquilo que eu fazia, do jeito que eu fazia, mas eu sei que Deus tem muito mais para você e eu consigo ver de uma maneira espiritualmente falando esse algo mais em você. Vejo nas suas irmãs, a Fê, a Jaque é uma das que eu já falei algumas vezes para ela. A Nath já está mais inserida nisso. Mas eu percebo em vocês pessoas que Deus quer usar muito, para muito mais do que Ele já tem usado. Então, que você esteja sempre aberta a isso. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. E que o Espírito Santo transforme toda a minha fala aqui em coisas positivas para o seu ouvido. A responsabilidade não é minha. E precisando, estou aqui, vamos conversar. E eu já estou aberta para voltar aqui, viu, gente? Quando tiver mais crises, eu volto aqui falando, gente, passei por... Tem várias outras, né? Que não dá pra falar hoje. Dá pra gente focar em maternidade, dá pra gente focar em relacionamento. Ixi. Casamento acho que é uma boa, que dá pra gente falar disso. Sabe o que eu acho que eu vou fazer, inclusive? Acho que eu vou fazer um episódio pra gente falar de relacionamento e talvez trazer mais uma pessoa que talvez tenha tido uma experiência diferente da minha e da sua. Legal. Pra gente fazer vai descobrir essa que todo troca. mundo tá na mesma... Porque acho que vai ser legal. Acho que vai ser legal. Porque eu teve um programa da Darleide lá que eu ouvi ela entrevistando duas pessoas, por isso que eu acho que fiquei com isso na cabeça. Uma, ela falando assim... porque como que foi seu primeiro ano de casamento? Porque todo mundo fala que seu primeiro ano de casamento nossa, é lua de mel. E eu fiquei pensando, santo pai. Eu tem não uma coisa que não ainda. foi lua de mel. E aí tinha uma que tinha sido um inferno, que só lá pro segundo ano que começou a se ajeitar, e a outra que sim, tinha sido uma lua de mel e tal. Então acho que é legal a gente trazer essas perspectivas, porque eu acho que isso soma muito. Uma das coisas que eu já falei aqui até no episódio com o Pedro Nari, que ele fala muito de família psicanálise cristã. E ele fala muito de família, a esposa dele também veio. Eu falei isso com ele. Eu falei, quando a gente casa, mexe muito com a nossa identidade, né? Porque é uma coisa que eu percebi. Sim. Porque você passa a ocupar papéis que antes você não ocupava. Antes você tinha um pai e uma mãe. Agora você é o pai, você é a mãe, você é a esposa, você não é mais só filha. Então, acho que mexe muito. E eu acho que a grande maioria das pessoas não casa preparada. Porque eu sempre quis casar e depois que eu casei eu vi que eu não estava preparada. E não que tenha um momento que a gente fique pronta, né? Mas
Enfim, isso tem é menos papo pra o agravantes, próprio... né? Tem menos agravantes. Acho que tudo se Exato. torna um agravante maior. Exatamente. Filho, o cara que já vem com filho, ou divórcio, Exato. ou enfim, que já vem com uma carga, Questões tudo que isso. você não tá resolvido, que você não sabe sobre você. Acho que... Mas isso a gente faz... Tá vendo que precisa de outro episódio, né? Pra gente falar disso. Exato. Mas vamos encerrar esse, senão a gente já emenda o episódio do episódio e aí vai embora. Mas enfim, já te agradeci. Obrigada pelo seu tempo. Antes da gente encerrar, conta, pessoal, como eles te encontram nas redes sociais. No meu Instagram, que é onde eu tô ativa só lá, né? Do YouTube, gente, eu tentei, mas não rolou. @sousaraalves. Sara com H no final. @sousaraalves. Show de bola. E você também me encontra nas redes sociais como Fernanda Emboaba, tudo junto do jeitinho que tá aparecendo aqui no GC, tá? Todas as redes sociais tá desse jeitinho. E por aqui nesse canal você também pode conferir os outros episódios, tá aqui pra trás, tem muita coisa boa pra você. Mas todas as quintas-feiras, às 19 horas, estreia um novo episódio. Então já esqueci de falar no começo, né, Jim? Esqueci de falar no começo para se inscrever no canal. Já não falei no começo, já que você chegou até aqui, então se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações, assim, no próximo episódio o YouTube te avisa, tá bom? E dá uma zapeada aqui no canal, tem outros vídeos também que eu falo sobre outras questões relacionadas à comunicação, posicionamento, identidade, imagem, então tem bastante coisa aqui pra gente continuar essa conversa, tá bom? Deixa aí anotado, próxima quinta às 19 horas estreia um novo episódio, eu te espero, até lá. Foi. Esqueci. Vou deixar uma placa aqui, assim, ó, com um like na minha cara. Gente do céu, qual que é a minha dificuldade de pedir no começo pra pessoa se inscrever no canal? Amiga, uma lembrancinha pra você. Oh. Pelo seu tempo. Acho que usa menos. O que é? É um copinho de café. De cerâmica, artesanal. Usar pra tomar chá, no máximo. Exato. Só que ele, eu acho, pelo menos pra mim, acho que pra chá ele é pequeno. Pra café não é bom, entendi. entendeu? Eu acho. Vamos tirar foto?